Feliz é a pessoa que teme ao Senhor, que encontra alegria nos seus caminhos. Ela não tem medo das más notícias. O seu coração é firme, confiando em Deus. Talvez esta oração ter aparecido para você neste momento não seja apenas uma coincidência. Talvez o seu coração estivesse precisando de alguns minutos de silêncio, alguns minutos para respirar com calma. A vida muitas vezes nos envolve com preocupações, decisões e responsabilidades que vão se acumulando dentro da nossa mente. Mas existe algo que nunca muda. Deus continua presente. Ele conhece aquilo que ninguém mais consegue ver. Ele conhece os pensamentos que carregamos em silêncio. Por isso, antes de continuarmos, respire profundamente. Acalme seu coração e permita que este momento seja um encontro com a presença de Deus. Neste momento, por alguns instantes, procure diminuir o ritmo do seu dia. Respire lentamente. Deixe que cada palavra desta oração encontre espaço dentro do seu coração. Talvez hoje você esteja enfrentando preocupações. Talvez existam decisões difíceis diante de você. Ou talvez exista apenas um cansaço silencioso dentro da sua alma. Mas a oração nos lembra de algo muito importante. Não precisamos caminhar sozinhos. Mesmo quando o caminho parece incerto, a presença de Deus continua caminhando conosco. Seja muito bem-vindo ao Conexão Divina em Oração. Este é um espaço de silêncio, fé e entrega. Aqui nos reunimos para descansar o coração na presença de Deus. Respire profundamente, acalme os seus pensamentos e permita que este momento conduza você a um lugar de paz e confiança. Que este tempo fortaleça a sua alma e renove a sua esperança. Existem momentos em que a mente fica cansada de tentar escolher o caminho certo, cansada de pensar tanto, de analisar possibilidades, de imaginar o que pode acontecer, porque algumas decisões parecem carregar peso demais, e quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais difícil fica encontrar paz. A insegurança cresce, os pensamentos se multiplicam, e o coração começa a sentir medo de errar. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas por dentro. Não apenas pelos problemas da vida, mas pela pressão constante de sentir que precisa resolver tudo sem ajuda. O Salmo 112 fala sobre uma vida guiada por Deus, sobre escolhas que refletem no caminho que a pessoa segue. Porque existem decisões que trazem consequência, e muitas vezes o coração busca direção em meio às incertezas. Esse salmo mostra que caminhar com Deus transforma a forma de viver. Traz firmeza, traz equilíbrio e conduz por um caminho de paz. Feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem prazer nos seus caminhos. A sua descendência será forte na terra. A sua vida será abençoada. Na sua casa há fartura e a sua justiça permanece. Mesmo na escuridão, a luz brilha para quem é correto. Essa pessoa é generosa, compassiva e justa. Quem vive assim não será abalado, será lembrado com honra. Não tem medo de más notícias. Seu coração é firme, confiando no Senhor. Seu coração está seguro e não se abala. Reparte com quem precisa, age com justiça, e a sua vida permanece firme. Depois de ouvir esse salmo, talvez o mais importante agora seja perceber uma coisa. Deus não nos chama para viver dominados pelo medo, porque quando o coração vive inseguro, qualquer dificuldade parece maior, qualquer notícia traz preocupação, qualquer incerteza rouba a paz, e aos poucos a mente começa a se desgastar tentando prever o futuro o tempo inteiro. Mas o Salmo 112 mostra justamente o contrário. Mostra uma pessoa que continua firme, não porque a vida é fácil, mas porque existe confiança em Deus. E talvez seja isso que o coração mais precise aprender. Nem tudo estará sob controle, mas ainda assim, é possível viver com paz. A vida é feita de escolhas,
e cada decisão leva para um caminho. Nem sempre é fácil saber qual direção seguir. Às vezes surgem dúvidas, inseguranças, incertezas, mas quando existe uma base, tudo muda. Quando o coração está voltado para Deus, as decisões começam a ter mais clareza. Não porque tudo fica perfeito, mas porque existe uma direção, e isso traz estabilidade, traz paz e ajuda a seguir com mais confiança. Talvez hoje existam decisões diante de você que ainda trazem insegurança, caminhos que parecem difíceis de entender, situações que continuam ocupando os pensamentos, respostas que ainda não chegaram. Mas neste momento, você não precisa carregar sozinho o peso de todas essas preocupações. Deus conhece aquilo que existe dentro da sua mente e dentro da sua alma. E talvez agora o mais importante seja apenas entregar a Ele aquilo que já está pesado demais para continuar carregando. Senhor, antes mesmo das minhas decisões, Tu conheces os caminhos que estão diante de mim. Conheces as dúvidas que às vezes ocupam os meus pensamentos, as inseguranças, os medos silenciosos e o cansaço de tentar sustentar tudo o tempo inteiro. Por isso, neste momento, eu apenas quero descansar a minha vida diante de Ti. Senhor, meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti e reconheço que nem sempre é fácil decidir. Existem dúvidas, caminhos diferentes, momentos de incerteza. Mas hoje, Senhor, eu escolho buscar a Tua direção. Coloco diante de Ti as decisões que preciso tomar, os caminhos que estão diante de mim e tudo aquilo que ainda não está claro. Me guia, Senhor. Mostra o caminho certo. Traz clareza para os meus pensamentos e firmeza para seguir com confiança. Que a minha vida seja conduzida por Ti. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, se você deseja viver com mais confiança em Deus, escreva aqui nos comentários: Eu confio em Deus. Que esta oração permaneça com você ao longo do seu dia e da sua noite. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa e todos aqueles que você ama. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa de paz. Seguiremos juntos, em fé, em confiança e em oração. Que a presença de Deus envolva você e conceda descanso ao seu coração.